A graça e a paz. Antes de darmos início ao nosso curso básico de vida cristã, nós gostaríamos de agradecer a todos os irmãos que oraram e intercederam por nós nesse período. Nós ficamos praticamente 3 meses afastados das nossas aulas devido ao Covid-19. Mas, na graça de Deus e pela intercessão dos irmãos, o Senhor nos abençoou e nos restaurou. Amém? Então, vamos continuar. Nós estávamos no livro 4, Cosmovisão 1, a palavra revelada. Hoje nós vamos ver o capítulo 8º, Andar por Fé. Na nossa última aula, no capítulo 7, que foi no dia 8 de junho, nós falamos sobre a batalha espiritual e sua realidade. Apresentamos os seguintes fatos. Onde e quando se inicia a batalha espiritual do cristão? Quando o cristão se torna capaz de resistir o inimigo. Quando o crente se torna sujeito à influência do mundo moderno. E hoje, andar por fé. A Bíblia revela o curso normal do caminhar de um cristão. Está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 17, a parte B. O justo viverá por fé. Amém? Amados, vamos entender bem isso. Né? É pela fé que devemos viver, embora compreendamos que esse princípio não é assim experimentado na prática de imediato, demora ali algum tempo para isso. É a fé que estabelece o nosso relacionamento com Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20, a parte B. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Amém? A fé contempla a Deus enquanto sentimentos contempla o ego. Deus nunca muda. Nós já vimos isso na palavra revelada. Ele é o mesmo tanto no dia nublado quanto no ensolarado. Por isso, aquele que vive pela fé é tão imutável quanto Deus. Manifesta o mesmo tipo de vida, tanto nas trevas como na luz. O que Deus espera de seus filhos é que não façam do prazer o objetivo máximo da sua vida. Esse é o caminho de fé, que não atenta para a emoção, mas exclusivamente para a vontade de Deus. E é isso que nós temos que aprender. E nós vamos debater muito isso nessa lição de hoje. A vontade de Deus. Aquele que vive pelas sensações só realiza aquilo em que ele próprio está interessado. Quem vive pela fé obedece por completo à vontade de Deus, sem nenhuma preocupação com seu próprio interesse ou com a sua indiferença. Amém? Quem anda segundo os sentimentos demonstra que ainda não entregou a sua vida natural à cruz. Ainda reserva algum lugar para o ego, desejando o quê? Satisfazer, trazer felicidade para o seu ego. A experiência cristã, do princípio ao fim, é uma jornada de fé. E a palavra mesmo diz, né? Pela fé, entramos na posse de uma nova vida, e por meio dela vivemos essa nova vida. E a palavra vem e nos garante, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Então, todos os crentes, naturalmente, reconhecem isso. Entretanto, parece que muitos se descuidam dessa verdade em sua experiência diária, o que é bastante estranho para um filho de Deus, para um cristão. Esquece-se de que viver e agir pela emoção ou por sentimentos, sentimentos alegres, está relacionado com a vista e não com a fé. Mas você pode perguntar, e o que é a vida de fé? É o que vivemos de modo contrário à vida dos sentimentos, desprezando ali totalmente o nosso ego, mas, tá? Entenda, o objetivo de Deus é que não desfrutemos da alegria dele, e sim que
obedeçamos à sua vontade. E é esse o ponto que nós vamos debater hoje. A cruz deve continuar operando e operando e operando até restar apenas a vontade divina na nossa vida. Existe uma grande diferença entre a vontade de Deus e a alegria que vem de Deus. Vamos tentar entender isso? A vontade de Deus está sempre presente, pois podemos entender o que Deus quer através das circunstâncias que Ele prepara para nós. Já a alegria que vem de Deus nem sempre está presente, pois só a experimentamos em certas situações e ocasiões, ok? Então, quando o cristão busca a alegria de Deus, está ali assimilando uma parte do propósito divino, que é aquela em que Deus quer dar felicidade para os seus filhos. Não está desejando a sua vontade total, apenas um pedaço, né? Ele decide obedecer à vontade de Deus apenas quando o Senhor o torna feliz. Mas, todavia, se Deus fizer com que ele sofra, passe por uma luta, por uma provação, imediatamente ele se revolta contra Deus, ok? Nós sabemos que no início da nossa caminhada espiritual, o Senhor normalmente nos conforta quando sofremos por sua causa, né? Ele deixa o crente sentir a sua presença, a sua aprovação, o seu amor e experimentar o seu cuidado, né? E nós percebemos isso no começo da nossa caminhada, no começo da nossa jornada, né? Onde, às vezes, mal nós clamávamos, falávamos alguma coisa para Deus, nós mal abríamos a boca e Deus já trazia ali uma resposta ao nosso clamor, às nossas orações. Mas o que nós temos que entender? Ele faz isso para evitar que eu e você desanimemos. Porque nós somos novos convertidos, tá? Quando um cristão compreende a vontade do Senhor e obedece a ela, Deus normalmente lhe concede um enorme prazer, alegria. Embora ele possa até ter pago algum preço para seguir o Senhor, a alegria que sente ultrapassa em muito aquilo que ele perdeu. Mas esse não é o projeto e nem o plano de Deus. Deus percebe nisso um perigo, né? E começa a nos capacitar, nos tratar nesse sentido. Assim, ele sofre ou faz a vontade do Senhor, não apenas por amor a Deus, mas por amor à recompensa que espera receber de Deus, conforto e gozo. Então, sem essas muletas, falta-lhe poder para continuar na jornada, seguir em frente. Então, a vontade de Deus, a vontade do Senhor, torna-se menos importante que a alegria que o Senhor concede ao crente quando este obedece. Ok? Então, Deus entende que seus filhos anseiam por sofrer caso seja confortado depois, receba a recompensa de Deus. E tem prazer em seguir sua vontade se receber a recompensa da alegria. Ok? Então, por essa razão, depois de eles haverem alcançado algum crescimento espiritual, Deus começa a retirar o consolo e o prazer que lhe havia concedido em relação ao sofrimento e à obediência. Ok, amados? Então, agora aqui nós já não somos mais
crianças, não dependemos mais de leite, mas começamos a receber algo mais sólido. Mais sólido. Agora o crente precisa sofrer ou passar pelas provas sem nenhuma ministração de conforto da parte de Deus. Tem de fazer a vontade de Deus sem o estímulo de receber prêmios. Né? Sem receber nenhum prêmio depois que passou por aquela situação. É essa a parte do crescimento. E talvez nós poderíamos até questionar a todos nós nesse período. Como se Deus estivesse lhe perguntando. E você vai analisar, e depois você mesmo dê a resposta para o Senhor. Você está pronto a suportar isso simplesmente por amor de mim? Como se Deus estivesse perguntando isso. Fará isso apenas por ser essa a minha vontade? É capaz de aceitar com alegria o sofrimento físico, as lutas, as provações, sem nenhuma recompensa ou consolo? Pode aceitar isso simplesmente porque provém de mim? Essas perguntas, amado, se você conseguir responder, elas te dão a nítida visão que isso é a cruz colocada em prática na sua vida e na minha vida. Por meio dela, o Senhor nos revela se vivemos para Ele pela fé ou se vivemos para nós mesmos pelo sentimento. Ok? Então, muitos crentes entendem que se estiverem trabalhando para o Senhor ou dedicando-lhe o seu amor, estarão vivendo para Cristo. Nem sempre é assim. Isso está longe, bem longe de ser a verdade. Né? E é isso que o nosso projeto, o nosso propósito, de levar você a ter essa visão. Viver para Deus quer dizer viver para fazer a sua vontade, para buscar o seu interesse e o seu reino. Nesse tipo de vida não há lugar para o ego, nem para a menor busca de conforto, alegria ou glorificação própria. Né? E muitos de nós não entendemos isso. Precisamos entender que viver para o Senhor é não reservar nada para o meu ego, para o meu eu, mas entregá-lo voluntariamente, diariamente à morte. Aquele que é capaz de aceitar com alegria tudo que vem do Senhor, inclusive as trevas, ou lutas, a aridez, a insipidez, sem fazer caso do ego, esse vive para ele, para Deus. Esse foi aquele que entendeu a ordem de Jesus de tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Se vivemos pela emoção, só conseguiremos realizar o desejo de Deus quando nos sentirmos felizes, recompensados. Viver pela fé, porém, poderemos obedecer ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer momento, aonde eu estiver, qualquer situação que eu estiver passando. Né? Então, pelo contrário, sentimos como se estivéssemos passando pelo vale da sombra da morte, pois o inimigo está contestando aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos falando. O fato é que, se não vivermos pela fé, acabaremos fugindo como Jonas para Tarsis, fugindo da presença de Deus. No momento em que sentimos as trevas, a emoção começa a vacilar. Ao passo que, se estamos vivendo pela fé, nós nos agarramos a Deus, mesmo diante da morte e das circunstâncias. Amém? Então, a nossa natural relutância em carregar a cruz tem impedido o crescimento espiritual de muitos. Perder tudo no Senhor, até mesmo a autossatisfação,
é uma morte por demais radical, uma cruz muito pesada de se carregar. Muita gente pensa desse jeito. Amém? Muita gente pensa dessa maneira. Entretanto, muitos crentes permanecem subordinados à sua vida natural, confiando naquilo que veem e que sentem, como segurança e proteção. Não têm coragem nem fé para buscar o que não se vê, o que não se sente, nem um caminho desconhecido. Já fizeram um círculo ao seu redor. Então, entenda, ser cristão é reconhecer que o propósito de Deus é que ele viva pela fé, não murmurando com tanta frequência, nem daria lugar ali a pensamentos de insatisfação, né? Se tão somente pudéssemos aceitar a sensação de aridez que vem de Deus e considerar excelente tudo que ele nos dá nos dias, a nossa vida natural logo seria tratada pela cruz. Alegria no Espírito Santo é a maior bênção do reino de Deus, amado. Como diz lá em Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Além do mais, o fruto do Espírito Santo é alegria, como diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. No versículo 23 segue, mas só esse ponto já é suficiente para nós. Sendo assim, como resolver esse aparente paradoxo? Embora percamos a alegria da emoção, temos uma outra alegria, a que brota de uma fé pura, genuína, que não pode ser destruída. Amém? Então, quando nos tornamos espirituais, abandonamos o antigo desejo da autossatisfação e a velha busca da felicidade. A nossa felicidade é fazer a vontade de Deus. Assim, a paz, a alegria do Espírito, que nascem da fé, permanece para sempre na nossa vida. Então, caminhar pela fé elimina as muletas das sensações maravilhosas, às quais a carne naturalmente se apega. Quando ele está seguindo o Espírito, não teme, ainda que não receba a ajuda do sentimento, ou mesmo que o sentimento se oponha a ele, mas ele está firme. Todavia, quando a sua fé está fraca e ele não segue o Espírito, aí busca o apoio do que é visível, sensível e palpável. Sempre que nossa vida espiritual se torna fraca e a emoção toma o lugar da intuição no comando do nosso ser, para andar segundo o Espírito, como nós já vimos dito, é necessário ter fé. E aqui nós estamos falando que não está tendo essa fé. Porque está geralmente a emoção, geralmente, ela se opõe à fé. Sem fé, ninguém pode realmente crescer. Então, vamos revisar aqui um pouquinho o que nós falamos até agora. Há dois tipos opostos de cristãos. Um vive pelas emoções e o outro confia na sua vontade, que se acha renovada agora pela presença do Espírito Santo de Deus. O cristão que confia nos sentimentos só obedece a Deus
quando recebe o estímulo dos sentimentos. Né? Nesse sentido, ou seja, quando ele é estimulado por um sentimento, né, da recompensa. Entretanto, aquele que depende da vontade faz o propósito de servir a Deus em meio a quaisquer circunstâncias ou sentimentos. Não importa se está no vale, se está no deserto, né, se está passando muitas lutas. Esse é aquele que vai passando pela prova e dando glória a Deus, porque entende o propósito e o projeto de Deus. Né? Amém? Então, amados, a sua vontade é refletir a sua verdadeira condição de filho de Deus. Cristão, não decidir fazer a vontade de Deus, mesmo sem sentir a menor alegria e sem receber nenhum estímulo de sentimentos agradáveis, não pode atribuir nenhum valor ao seu estado de obediência. Amém? Já no espiritual, a vontade coopera plenamente com Deus. E assim aceita os estímulos divinos sem vacilar, mesmo sem receber auxílio ou estímulos exteriores. Entenda isso, aos olhos de Deus, é muito valiosa a nossa determinação de obedecer à sua vontade e sofrer por ele, mesmo quando não temos o conforto, o amor, ou o auxílio, ou a presença e a alegria do Senhor. E talvez seja isso a nossa grande dificuldade de entender, né? Se nossa vontade não estiver unida ao Senhor, é volúvel e indigna de confiança. Para decidirmos fazer aquilo que o Espírito deseja, é preciso que nossa vontade esteja totalmente submissa a Deus. E essa é a grande questão do cristão, entregar a sua vontade à vontade de Deus. Então, observe aqui, a regressão do crente, ou quando o crente se desvia, não se deve à perda da alegria, mas ao enfraquecimento do seu desejo de obedecer a Deus. Ele vai perdendo esse estímulo. Do mesmo modo, seu crescimento não se dá pelos sentimentos de prazer que agora possui e que antes não possuía, mas porque a sua vontade se acha mais unida à de Deus. Ele entende isso. Ele está se entregando à vontade do Senhor. É isso que o torna mais inclinado a fazer a vontade de Deus. E estar mais submisso ao desejo dele. Então, entenda, a pedra de torque de uma genuína vida espiritual é a intensidade com que a vontade do crente se acha unido à vontade de Deus. A espiritualidade se mede, e aqui fica um ponto interessante que nós temos que entender isso e observar isso com veemência, que a espiritualidade se mede por nossa vontade, pois esta revela a nossa condição sem disfarce. A quem eu estou servindo? Né? Quando entregamos a Deus nossas escolhas e decisões, podemos dizer com segurança que nós submetemos a Ele e deixamos de ser senhores da nossa vida. Amém? E para nós encerrarmos, amados, o ego sempre faz oposição à vida espiritual. Com o quebrantamento do ego, ele pode crescer. Vamos entender esse ponto aqui. Se o ego estiver forte, essa vida vai sofrer. Por isso que nós, de vez em quando, somos aquebrantados ou quebrantados, né?
por Deus para que nós possamos crescer, né? Portanto, podemos avaliar a nossa espiritualidade, como eu falei anteriormente, examinando a nossa vontade. Para onde que a nossa vontade está puxando? Está puxando para os sentimentos? Ou está puxando para fazer a vontade de Deus? Amém? Então, é um ponto que nós temos que entender. Por quê? Porque nós podemos discernir o caminho que nós estamos andando, né? E a condição verdadeira, se estamos sendo filhos ou ainda não. Amém? Então, na próxima aula, nós vamos ver o capítulo 9, a suficiência da cruz, e responder algumas questões. Qual é o contraste entre a queda do homem e a operação da cruz? De que depende a crucificação da carne? O que significa determinação de Jesus sobre o crente tomar a cruz e o segui-lo? O que é a sombra da cruz de Cristo? Então, amados, são pontos que ainda estão dentro desse assunto. Andar por fé vai nos fortalecendo cada vez mais, e que você possa, se você, devido a esse tempo que ficamos parados, quiser trazer à memória o que foi falado nessa questão da cosmovisão, né? Da palavra, volte lá nas primeiras aulas, assista novamente, né? Para ficar mais fácil de você entender esse final, ok? Bom, se você gostou desta aula, dê o seu like, né? Ou se não gostou, dê o seu dislike, dê também aí as suas opiniões, façam perguntas, nós estaremos respondendo a todas elas. E, novamente, lembrando, divulgue o canal, né, para os amigos, parentes, e vamos juntos. O nosso objetivo é ganhar almas para o Senhor, através da palavra. Que você possa estudar essas lições com aquela pessoa que precisa ter conhecimento dessa palavra. Amém? Que o Senhor abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.